Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre doença, né? Doença ou também na outra polaridade, portanto, saúde, né? Então, vamos considerar o seguinte: doença no seu estado de ausência da saúde, inclusive da saúde plena. Assim, nós contemplamos, né, a doença como sendo uma ausência da saúde em todos os aspectos, né? Então, vamos aqui relembrar mais do que a pessoa se sentir de alguma forma com dores no corpo, impotente, com cansaço físico, né? Fadiga mental, algum processo de estafa, algum incômodo, alguma impotência, alguma injúria que te incomoda a nível emocional, mental, energético, como eu disse, né? Desvitalizados e até mesmo espiritual, né? Então, nessa consideração, eu aqui faço a seguinte pergunta: você já aprendeu o que a sua doença quis lhe ensinar? Você já aprendeu aquele ensinamento que a sua doença quis lhe arremeter, né? Então, mais do que sintomas, né, sinais que o seu corpo apresenta de desvitalização, né, de falta de saúde, nos outros aspectos também, é você contemplou realmente o que a sua doença quis de você? Porque muitas vezes é isso que falta. E eu digo, se você ainda não contemplou o que a sua doença quis lhe mostrar, é provável que ela volte. É por isso que muitas vezes nós dizemos, né, na área da saúde, a todos os profissionais, nenhum mal vem por acaso, né? E Deus não deixa que injustiças ocorram, não é? Então, toda falta de saúde, ele traz um aprendizado. E quando nós não aprendemos, as doenças se repetem. Então eu digo, pode ser uma falta de vigor físico, sim, do seu corpo, né, orgânico. Pode ser uma falta de influxo energético positivo, uma desvitalização, quando simplesmente você não sabe do que se trata, vai ao médico, vai a determinados profissionais da saúde e identifica que está faltando alguma vitamina, né, no seu organismo, que está faltando algum mineral, né, que são importantes para que estejamos no nosso pleno vigor, na nossa plena saúde. E por mais que não seja plena, né, porque muitas vezes nós não damos conta disso, nós vamos adoecendo aos poucos, até que se não damos a devida atenção, adoecemos de vez, a ponto de muitas vezes termos que ficar de repouso e das coisas se complicarem, pois a doença ela vem como uma campainha, não é? A doença, tanto quanto o seu aviso, né, no caso a dor, ela chega como uma campainha. Já imaginou que infortúnio se não sentíssemos dores? Se não sentíssemos dores, eu vou colocar aqui só um exemplo para vocês verem o quão importante é essa questão do ser humano ter realmente esse crivo, né? De identificar que de alguma forma alguma desarmonia, algum desequilíbrio em algum âmbito da sua saúde vital. Então, para aquele indivíduo que, por exemplo, faz muito esforço, digamos que é um trabalhador braçal, que ele tem costume de fazer agachamentos e suspender pesos do chão para o alto. De alguma forma, ele trabalha ali com o seu esforço físico. Está incomodando, por exemplo, suas vértebras, né? Sua coluna lombar. Então, a dor ela chega para dizer o seguinte àquele trabalhador: escuta, muda o seu modo de fazer tal questão, porque senão você pode se prejudicar mais. E a pessoa muitas vezes vai para casa, descansa, dorme, a dor passa quando para de injuriar, né? E aí ela retorna no outro dia. E por conseguinte, quando vê, acontece muitas vezes o que já ocorreu com várias pessoas antes de chegar até um consultório fisioterapêutico ou até um médico ortopédico, né? Travei a coluna, não dou conta nem de andar,
porque se mexer dói. Triste. No entanto, a dor foi um benefício. Agora imagine você se essa pessoa não sentisse dor. Ela com certeza não teria procurado um profissional da saúde. Logo, aquele impacto, né, entre um disco vertebral e outro que já não está fazendo com propriedade o amortecimento das pressões que estão sendo exercidas ali na sua coluna, vão fazer cada vez mais pinçar, como se fosse uma prensa em cima das estruturas que estão entre uma vértebra e outra. E muitas vezes, além de pinçar, né, o nervo, veia, artéria, pode inclusive, de forma terrível, prejudicar, né, o que fica guardado ali no centro da coluna, o que a coluna protege, né, a medula, onde existe um emaranhado de raízes nervosas, né, que tanto na cervical vão disponibilizar movimentos para membros superiores, os braços, né, desde ombros até a ponta dos dedos. E se for na coluna lombar, o plexo lombar, gente, ele carrega ali com propriedade todo o comando de membros inferiores, ou seja, de glúteos para baixo, né, quadril para baixo, quadril, glúteos, coxas, joelhos, pernas, tornozelos, pés até a ponta dos dedos. Então eu te digo, se não fosse a dor, a compressão poderia ser tal, equivalente inclusive a comprimir estruturas extremamente importantes, né? Que seria igual a ficar, né, inviável um simples caminhar. Então, para esse trabalhador que eu dei aqui o exemplo, a dor, identifiquem comigo, não foi um benefício? Ela o fez parar e compreender o porquê do motivo daquela dor, certo? Porque toda dor é um mecanismo de defesa que nós, seres humanos, temos, né? Então, a bem da palavra, a dor, ou vamos colocar analogamente, a cruz, né? Que cada um veio para carregar, ela vai te auxiliar lá na frente, como sustento. Mas se você quer se despojar dela de formas não adequadas, não eficazes, elas não vão acelerar processo a retornar à saúde, muito pelo contrário, né? Então, que saibamos, né, carregar aquele peso de forma adequada, com sabedoria, né? Então, a sua dor, você já realmente refletiu sobre ela? O que ela quer te ensinar? De qual conforto ela está te tirando, né? A ponto de ter que introspectar, olhar para dentro, refletir, né? Porque a dor, de modo seguinte, ela é uma bênção disfarçada. A dor é uma bênção disfarçada. A dor é uma campainha que ela traz para você meios de identificar o que está realizando de não tão harmônico e que, de modo genuíno, você mesmo é capaz de trazer, né, o quê? Recursos para resolvê-la, resolver a dor. E mais do que resolver esses sinais e sintomas, a dor é tratar de não deixar ela retornar, né? Então, para esse exemplo que eu dei, do trabalhador braçal, que pega peso e tudo mais, lembrando, pessoal, isso aqui foi só a nível didático, porque existem dores diversas, inclusive para aqueles trabalhadores não braçais, né? Então, isso é muito relativo. Tanto é que a dor, no fundo, ela começa a âmbito dos corpos mais sutis. Ou seja, a nível do adoecimento da mente, do adoecimento da psique, né? Então, a psicologia tal que a pessoa vive sobre ela traz gatilhos que vão fazer o corpo, né, sintomatizar aquilo. Por isso que, inclusive, algumas doenças eles já consideram, né, na medicina como doença psicossomática. Mas, no fundo, né, todos os bons médicos que se apoiam em estudos diversos já sabem que todas as doenças, né, são psicossomatizadas, a bem da palavra. Na verdade, é que nem todas elas, né, têm estudos em todos os âmbitos para poder certificar e bater com um martelinho.
E se existe tal coerência no universo, por que uma seria psicossomática e as outras não? Não é? Então, mas para aqueles médicos que já lidam com isso, com esses processos, de uma forma tal que o indivíduo chega com uma dor física, e ao lidarmos com os aspectos emocionais, mentais e até mesmo espirituais às vezes, né, os processos de mente, nós trazemos, né, nós levamos, contribuímos para que a pessoa enxergue a sua autocura e que ela de fato saia daquele estado de ausência de saúde, ou seja, para que ela volte, né, para que ela retorne para seu estado salutar, seu estado de vigor, né, e vigor pleno. Então, inclusive, por aqui eu já posso fazer a citação de alguns médicos, né, que durante a minha jornada na área desses processos de cuidados à saúde do próximo, não só como fisioterapeuta, mas também como terapeuta, me apoiei em estudos, né, e em questões já práticas relatadas por alguns médicos que aqui eu vou citar. E caso seja do interesse de vocês, assim, vocês têm ótimos recursos aí para iniciarem a sua busca. Um deles é um médico oncologista muito famoso, Dr. Paulo Sérgio Fructuoso, né? Então, ele também, não só médico, mas também já trabalhando com a espiritualidade, já deu N entrevistas para canais abertos, inclusive até a própria Rede Globo. Ele trouxe informações sobre a área dele, né, a área oncológica, onde pacientes terminais em estado realmente terrível, né, onde a medicina terrena os desenganou, né, dando apenas alguns meses de vida, eles assim, né, foram levados, né, para um centro, né, uma estância de tratamento, concordando, lógico, né, sempre tem que ter há de haver o livre-arbítrio ali do paciente, e, de fato, ele retornou à sua saúde, onde a ciência não conseguia, né, mais auxiliar ali aquele paciente, em outros âmbitos a pessoa foi auxiliada, mas bastou o quê? A fé da pessoa, porque existe a seguinte questão, se Deus nos dotou de livre-arbítrio, quem é o profissional para tirar ele do paciente, né? Então, basta o pedir e obtereis. Então, aqui eu vou parafrasear aquela lindíssima máxima de Jesus na Bíblia, onde se a pessoa quer, ela consegue, mas ela tem que pedir. E lembrando aqui o seguinte, Jesus não fazia cura de ninguém. Todas as pessoas que obtiveram cura através de Jesus, em todas as passagens bíblicas, Jesus não disse, eu as curei. Ele falava, sua fé te curou. Então, há necessidade do livre-arbítrio da centelha divina que está recebendo ali, né? Aquele apoio. Assim como nas doenças. Então, aqui eu citei Paulo Sérgio Fructuoso, do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, né? Um médico aí amorosíssimo. Basta dar um Google, você vai identificar no trabalho dele questões maravilhosas, né? De autocura. Ou seja, a cura é da própria pessoa, do próprio paciente. Além dessa ótima referência do Dr. Paulo Sérgio Fructuoso, no Rio de Janeiro, há também um médico maravilhoso, Dr. Sérgio Felipe, né? Sérgio Felipe? Sérgio Felipe Henrique, alguma coisa assim, que ele fala muito bem da glândula pineal. Meu primeiro contato, aliás, que eu tive com, desde a área acadêmica, né? Antes da minha graduação, foi com o Dr. Sérgio Felipe. Ele é um médico amorosíssimo de São Paulo, ele é cardiologista, né, um pesquisador, então um ser humano ímpar também. Na área dele, ele traz essas revelações, que a saúde do paciente compreende sim o ser humano na sua integralidade. Então há necessidade de contemplar retorno à saúde, não só física, mas para potencializar, né, saúde dos corpos mais sutis que coordenam o nosso corpo físico. Então, é uma dinâmica, nós não podemos só visar um lado e esquecer os outros, até mesmo porque esses outros, que muitas vezes nós esquecemos deles, são eles que coordenam a saúde orgânica, né? Coordenam a fisiologia tal do corpo físico.
Então, pessoal, por aqui um segundo médico. E também, né, tem vários outros, que eu poderia ficar aqui um bom tempo, mas por momento, né, esses assim já bastam. Então, e lembrando inclusive do seguinte, vocês já ouviram falar do efeito placebo? E isso cabe outro vídeo que eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Então, se esse vídeo valeu para você, como forma de gratidão, dá um like, compartilha e comenta, pessoal. É um prazer sempre ouvir comentários, né? Então é isso. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.